Vamos lá, pessoal, continuando aqui os nossos trabalhos. A gente vai agora trabalhar o conceito de entidade de infraestrutura específica. Que eu mostrei no bloco anterior qual é a sua finalidade, para que ela existe, para que ela vai ser criada. Agora a gente tem que trabalhar o seu conceito. O que vem a ser a entidade de infraestrutura específica? Eu sei que para vocês pode estar estranho eu ter primeiro trabalhado a finalidade para depois trazer o conceito. Porque primeiro eu preciso mostrar para vocês por que o instrumento existe, para que ele serve. E aí sim, porque como é um instrumento que a gente não está habituado a trabalhar, e aí sim depois eu trago o conceito. Bom, vou mostrar aqui para vocês no slide o conceito. Obviamente, a entidade de infraestrutura específica, ela é um terceiro. Isso é obviedade. Agora, o que eu já coloquei aqui? Responsáveis pela implementação total ou parcial da decisão judicial ou da autocomposição. Isso aqui é a sua finalidade. Muito embora tenham natureza privada ou mista. Aqui que está a sacada. São dois detalhes importantes para você captar a essência desse conceito. Primeiro, o que é óbvio, tem que ser um terceiro. Terceiro assim compreendido como alguém que não é sujeito do processo. Então, essa ideia tem que ficar bem sedimentada. É terceiro nesse sentido, de quem não é sujeito do processo. Qual a sua natureza jurídica? Pode ser uma entidade meramente privada, não tem problema, pode ser uma entidade meramente privada, ou pode ser uma entidade de cunho misto, com participação privada e participação pública. Não tem nenhum problema também, não tem nenhuma vedação em nosso sistema jurídico. E aí muita gente me pergunta assim, mas como é que fica o pagamento aqui? É claro que se houver algum caso de reparação de danos, alguma parcela vai ficar com essa fundação porque ela vai gerir exatamente isso. Tudo bem? Dentro ainda do conceito, outro detalhe extremamente importante, dá uma olhada aqui. Separei aqui para vocês um slide específico. Vamos lá. Tudo que está em vermelho, eu já falei para vocês que é nada mais do que a finalidade dessa entidade. Mas vejam, quando eu coloco aqui, são entidades ou, mais genericamente, infraestruturas, a ideia que você tem que ter na cabeça é uma sociedade de propósito específico. É uma entidade criada com um propósito específico, direto e determinado. Essa entidade, essa infraestrutura, ela vai ser criada com um propósito claro e objetivo. Olha, foi criada essa estrutura para atuar nesse processo com a finalidade de auxiliar a percepção, o cadastro das vítimas, a distribuição dos valores individuais. Então, está criada. Foi uma entidade genericamente criada, mas com esse propósito direto e específico. Por exemplo, como eu falei agora, fazer o cadastro das vítimas, dos seus familiares, fazer a distribuição dos valores que serão recebidos. Se for um caso de meio ambiente, olha, vamos aqui receber as mudas e fazer a plantação nos lugares corretos, verificar se essas espécies são nativas, se podem se adaptar a este bioma. E por aí vai. Então a ideia o conceito é uma pessoa jurídica que vai ser criada com um propósito claro e específico. Não é uma entidade criada para todos os tipos de processo coletivo. Não. É uma entidade criada para aquele propósito específico. Por isso que eu afirmo, é uma entidade de infraestrutura específica. Há autores que chegam a afirmar a possibilidade da criação de uma entidade de infraestrutura específica especializada em realizar essas efetivações. Então seria uma entidade genérica com aspecto geral, mas que no caso concreto teria uma atividade, uma finalidade específica. Tudo bem? Muita gente fala assim para mim, pô Fabrício, mas vale a pena realmente criar essa entidade de infraestrutura específica? Vale realmente a pena ter isso no seu processo coletivo? Vale. Dependendo do caso concreto, mormente em casos extremamente complexos, que envolvam grandes coletividades,
coletividades díspares, coletividades até mesmo que não comungam do mesmo sentimento comum, é sim interessante ter essa entidade à disposição. É um grande auxiliar, mas não se confunde, por favor, eu falei aqui o grande auxiliar, mas você não pode confundir com o Amicus Curiae. O Amicus Curiae tem outra função, tem outra, digamos, roupagem, tá? Não confundam com o que eu acabei de falar aqui, beleza? Bom, continuando aqui, vamos ao próximo tópico, que eu chamo de protagonismo. E por que eu chamo de protagonismo? Quando você estuda os modelos de processo advindos, principalmente com o CPC de 2015, a gente não estuda que o protagonismo saiu da figura exclusivamente do juiz e passou para todos os sujeitos do processo. A gente não estuda essa ideia, que é o chamado modelo de cooperação, modelo cooperativo. Beleza. Então essa ideia, ela tem que ser usada como premissa aqui. Também no processo coletivo, eu posso afirmar que esse modelo cooperativo ele se aplica. Mas quando a entidade de infraestrutura específica ela é criada para aquele caso concreto, para aquele processo coletivo específico, ela assume um protagonismo. Mas como assim ela assume um protagonismo? Ela assume um protagonismo dentro, distrita, a finalidade para a qual ela foi criada. Mas isso, claro, não retira do Poder Judiciário, obviamente, seu poder decisório, a realização de um controle judicial sobre essa entidade. Também não retira do Ministério Público a sua atividade fiscalizatória, a atuação do MP como custos e juros se ele não for o autor da ação. Então, o fato de eu afirmar que existe esse protagonismo não afasta, por certo, a atuação tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público. Tá? A gente não pode confundir as estações aqui. E eu preparei aqui um slide específico para isso. Vamos lá? Botei aí, tais entidades podem ter protagonismo interessante com o fim de auxiliar também na implementação de projetos de melhorias de políticas públicas, sugestão de projetos de lei para a regulação de setores envolvidos, entre outras medidas. Então volta para cá. Lembra quando eu dei o exemplo da regulação de leitos? Bom, a entidade ela pode ter tal know-how que ela pode sim auxiliar. Olha, vamos criar uma outra modalidade de regulação? Vamos criar um modelo próprio para regulação para esse estado, para essa cidade? Então vejam, essa entidade de infraestrutura específica, ela pode ser criada inclusive para ajudar a formar uma política pública. Ah, professor, mas isso soa estranho. Por que soa estranho? Não existem entidades no Brasil que às vezes são consultadas em alguns projetos de lei, que são consultadas para que tragam algumas soluções? Você pode aqui afirmar a USP, universidades federais de uma forma geral, claro, dentro de cada um dos seus departamentos, a FGV. Elas trazem várias propostas. A Firjan fazem análises e trazem propostas. Não tem nenhum problema para isso. Podem, inclusive, trazer propostas legislativas. O Instituto Brasileiro de Direito Processual traz algumas propostas legislativas. Não estou dizendo apresentar projeto de lei. Percebam? Estou falando propostas legislativas. Olha, sugiro que seja adotada aqui uma nova legislação, uma nova regulamentação sobre esse tema, porque de acordo com as nossas pesquisas, de acordo com a nossa atuação nesses casos, a gente percebe que há uma lacuna legislativa ou o legislador andou mal ao regular esse tema. Então essa ideia também se aplica às entidades de infraestrutura específica. Então esse protagonismo também atinge a entidade de infraestrutura específica. Tudo bem? Espero ter sido claro. Aí eu vou colocar aqui uma outra ideia. Reparem principalmente, vou botar aqui o slide, principalmente que eu coloquei em vermelho. Dá uma olhada. Pode-se afirmar ser um caso, e aí preste atenção nisso, de intervenção ou participação privada em um processo de interesse público,
pois há uma descentralização da tomada de decisões e da cognição exercida. Olha que interessante. Intervenção privada em um processo de interesse público. Muita gente acha que isso é estranho. Não é. A ideia é gerar um protagonismo e uma participação maior. E qual é o problema de uma iniciativa privada atuar num processo de interesse público? Qual é o problema nisso? Não existe problema a rigor para isso. E quando eu falo em descentralização da tomada de decisões, inclusive eu falo isso até no meu livro, a descentralização da tomada de decisões significa, em última análise, o modelo cooperativo ou de cooperação. Qual é o problema dessa entidade auxiliar na tomada de decisões? Não tem nenhum problema, não tem nenhuma vedação a priorística. Então, essa descentralização ela é importante, ela é até salutar, diria eu. Sem pena aqui de estar sendo exagerado. Ela é salutar em que sentido? A partir do momento que descentraliza, a gente pode chegar a soluções mais adequadas para o caso concreto. E isso, a rigor, é o nosso objetivo. Fechado? Bom, próximo tópico. Eu vou falar do controle dessas entidades. Dá uma olhada aí. Lembram que eu adiantei para vocês? Que haverá um controle judicial e um controle também dos legitimados coletivos que participam da demanda? Então vamos lá, volta aqui para mim. A criação dessa entidade não retira do Poder Judiciário o controle sobre os seus atos. Esse controle, ele permanece. Inclusive mediante a atuação dos legitimados coletivos que atuem naquele processo. Porque a gente pode sempre lembrar que, apesar de sempre se falar em Ministério Público, o Ministério Público não é o único legitimado coletivo. Pode ser, por exemplo, a Fazenda Pública. A Fazenda Pública pode ter sido autora dessa ação coletiva e ela vai fazer o controle porque ela é sujeita do processo. Agora, isso reforça ainda mais a intervenção do MP como custos iuris. Porque a partir do momento que o MP atua, está lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei de Ação Civil Pública. O MP ele atua de forma obrigatória. E a partir do momento que ele atua, ele faz sim o controle dos atos dessa entidade. Até porque a gente está trabalhando, em algumas hipóteses, até com circulação de riquezas. E como é a circulação de riquezas, a gente tem que ter cuidado. Até porque a gente está trabalhando com interesses que não pertencem ao legitimado coletivo, mas sim à coletividade. Então tem que ter uma atividade fiscalizatória. Fechado? Bom, último tópico. Forma de criação. Coloquei aqui, ó. Forma de criação. Qual é o cuidado? Você pode ter pelo menos 4 formas de criação. Pelo menos 4 formas de criação. Acho que deu tempo de vocês verem aí, né? 4 formas de criação. Primeira delas, por meio de decisão judicial. Então, o órgão jurisdicional profere uma decisão autorizando a criação dessa entidade de infraestrutura específica, ou até mesmo autorizando, se ela já existir, a sua intervenção, a sua participação nesse processo coletivo. E isso se dá com mais facilidade por meio das medidas atípicas. Lembra daquelas medidas atípicas aplicáveis aos processos executivos? Pois bem, então você pode usá-las. Segunda, celebração de negócio jurídico processual. Celebração de negócio jurídico processual. Está lá no artigo 190. Dá para você usar também com celebração de negócio jurídico processual. 3. Os atos concertados. Você vai usar lá o artigo 69 do CPC. E por fim, você pode celebrar um TAC criando essa entidade de infraestrutura específica. Você pode criar por meio de um TAC. Olha que interessante. Isso é importante você anotar também, beleza? E por fim, para a gente encerrar aqui o nosso encontro de hoje, eu vou trazer para vocês justamente um caso concreto no qual isso aconteceu. Que lembra que eu falei da Fundação Renova?
Isso aconteceu, a Fundação Renova foi criada por meio de um TAC. E isso aconteceu lá com a Samarco, no caso do Vale do Rio Doce. Tá tudo aqui. Então vejam, nós temos um caso concreto aqui, é só para citar mesmo a título de curiosidade. Então a gente tem um caso concreto no qual foi usada uma entidade de infraestrutura específica. Tudo bem? Então até o nosso próximo encontro.